dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim, e agora que eu tô lascado, porque eu tô lascado. Como vocês podem perceber, eu estou aqui sozinho, triste, para apresentar o programa da nossa terceira temporada. E a nossa parceira querida, um beijo grande no seu coração, Verônica, e um abraço cheio de luz para você. Por que que estou aqui falando sozinho? Porque a Verônica, né, tá lá fazendo suas aventuras, né, lá no interior. Ela é veterinária, tem que fazer alguns estágios práticos, né, então ela tá no interior, né, longe aqui das câmeras. Eu estou aqui, ó, morrendo de medo nesse nosso primeiro programa que eu vou apresentar sozinho. Estou confidencializando para vocês aqui. E para abrir, lógico que a gente não é besta nem nada, né? Eu chamei um cara para fazer parte da nossa bancada do nosso FamescCast. Mas antes disso, eu chegava para a Verônica e falava assim: como está o tempo aí? Eu não sei quando que você vai assistir esse programa, mas assim, o tempo não está muito bom atualmente. Por quê? Nós estamos vivendo muitas queimadas, né, em toda aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o nosso foco, e no Brasil também. E para falar um pouquinho sobre isso, as causas ambientais, o que que eu fiz? Eu falei, bom, primeiro programa, vou apresentar sozinho, eu não posso me lascar sozinho. Então eu vou chamar um cara aqui, que cada vez que a gente inventa moda, né, e é recíproco, também quando ele inventa as modas dele, eu tô junto. Eu chamei aqui o meu amigo, o grande, o biólogo Sérgio, Furlan. Uma salva de palmas para o nosso Sérgio Furlan. Sérgio, é um prazer ter você aqui, cara. Nosso primeiro programa da terceira temporada. Como eu te falei, tô apresentando por enquanto sozinho. A Verônica vai esporadicamente, né, tá com a gente aqui. E eu falei assim, pô, tem que chamar um cara que é parça, que vai me deixar mais tranquilo, né, à frente desse microfone. Então, Sérgio, meu grande amigo Sérgio, faça as honras da casa e se apresente pro nosso público naquela câmera ali, Sérgio. Ok, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio Furlan, sou biólogo, amigo do Vlad, né? Trabalhamos há um tempo junto, né, Vlad? E ele pediu para que eu falasse um pouco, né? Quem que é esse cara que tá aqui, né? Para ser entrevistado. Então, eu sou paulistano, aqui de São Paulo, tenho 58 anos, sou biólogo já há mais de 32 anos, sou educador, sou professor, né? Acho que todo mundo é educador, né, Vlad? Ah, todo mundo, com certeza. E milito nessa área ambiental com o pessoal da escola. Já trabalhei aqui na FAMESP, aqui nos cursos de farmácia, análise clínica, segurança do trabalho, né? Foi um período muito bom, fiquei aqui por 6 anos. Trabalho num colégio na freguesia do Ó, né, lá na minha região. Como é que é o nome da escola? Fazer aqui, né? Lá no fazer nosso merchan. Então, eu trabalho no colégio Santa Lúcia Filippini, é um colégio católico da freguesia do Ó, né? E eu cresci lá como profissional e lá também que eu tive as oportunidades para desenvolver vários projetos, né, na área ambiental. Então, é uma escola que me deu, além do emprego, né, oportunidade de crescer na minha profissão de biólogo, né, de educar, de ensinar, de estar junto com a criançada, com os jovens. E é o que eu sei fazer, acho que de melhor, né, Vlad? Então, é um prazer estar aqui, né? Queria agradecer muito o convite que vocês fizeram. Sérgio, cara, eu acho que a preocupação tua, acho que é a minha e de todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, né? Nós estamos vivendo aí muitas queimadas pelo Brasil inteiro, né? Sim. E, cara, que conta que vai chegar pra gente logo pra gente pagar, né? Da consequência que tá tendo, porque a gente sabe que algumas queimadas estão sendo provocadas, né? E o que pode acontecer com a gente, Sérgio, a respeito dessas queimadas? Pois é, a queimada é mais um problema ambiental, né, Vlad? Mais de uma série que a gente enfrenta hoje. As queimadas, elas sempre existiram, né? Independentemente da presença do homem ou não aqui na Terra. Quando o homem não estava aqui na Terra como espécie humana, né? É muito engraçado, a natureza tinha também maneiras de provocar o fenômeno queimada, né? De repente um raio que cai numa palhagem mais seca, uma temperatura muito elevada em determinado bioma, né? E a gente percebe que todo dia, né, a gente vê lá nas últimas semanas notícias de queimada. Agora, essa queimada é natural, né? Aqui em São Paulo, especialmente, nós percebemos
que aqui no mês de agosto, finalzinho do mês de agosto, foi uma semana toda, com todo dia, algum tipo de notícia com queimadas no interior de São Paulo. Sim. As queimadas, por mais que elas aconteçam de maneira natural, né, aquilo não foi coincidência, né? Então tem algumas coisas ali que a gente não consegue explicar muito bem ainda. Eu acho que temos que esperar, né, a questão de algumas investigações. A gente sabe que algumas pessoas colocam fogo para vários motivos, né? Um deles é a questão de limpar o campo para uma colheita, a outra é de matar as ervas daninhas, a outra é dispor um local para tirar uma árvore, né? A agricultura usa a queimada há muito tempo já como técnica agrícola. E a gente sabe que nem sempre isso é legal para o ambiente. Né? A questão da queimada, ela castiga muito o solo, ela castiga a parte, vamos dizer assim, atmosférica, né? Tem muito poluente que vem a partir dali, e principalmente a morte de animais e plantas, né? Que é a perda biológica. E é isso que nos interessa mais, né, como biólogo, para entender. Eu vou fazer aquele papel daquele cara bem ignorante, assim, sabe? Aquele cara assim, tipo, meu, que é que eu aqui em São Paulo, capital, tenho a ver com queimada que lá tá no interior? O que eu tenho que me preocupar? O negócio é lá no interior, Sérgio. O que eu tenho que me preocupar aqui, né? Parece que é tão distante, né? Pois é, e quando a gente estuda um pouco, né, Vlad, de ecologia, existe um fenômeno que eles chamam de efeito borboleta, ou efeito mariposa, alguns chamam, né? Que diz mais ou menos assim: se uma mariposa ou uma borboleta bater a asa no hemisfério sul, ela pode provocar um tsunami na outra parte do planeta, né? O que as pessoas às vezes não entendem é que a gente vive dentro de um planeta só. E todas as consequências locais, elas vão impactar no global. Então não importa onde você está no planeta, estamos dentro, vamos imaginar, dentro do mesmo barco, e se esse barco tem um furo, você vai afundar com ele, né? Então, por mais que a gente tente entender, nossa, mas como é que eu tenho algo no interior impactando aqui na minha vida? É que existe um regime de chuvas, de ventos que vão trazendo poluentes do interior para São Paulo, né? E as pessoas mais suscetíveis, quem são? Crianças, pessoas muito idosas, né? As pessoas que fazem tratamento médico, que têm uma imunidade muito baixa, todos eles vão sofrer com problemas respiratórios, né? Então, eu acho que se você andasse aqui pelos hospitais, tanto os públicos como os particulares de São Paulo, você ia ver a quantidade de gente com sintomas respiratórios, né? De onde que vem tudo isso? Então, essa dinâmica ambiental, né, ela afeta todo mundo, não importa onde, né? As atitudes locais de um indivíduo, ela sempre vai impactar no geral, no globo, de uma maneira ou outra, em menor ou maior proporção, né? Então, não fugimos disso, nunca. Então, de onde que vem, né, toda essa discussão? Vem exatamente de um estudo mais aprofundado sobre a questão ambiental. Que é o ambiente, né? E é muito louco isso, Sérgio, porque, por exemplo, ontem, vendo os noticiários, né? Sim. A gente sabe que tem um limite da questão da qualidade do ar, né, de tolerância que a gente tem. Cara, ontem, a umidade, cara, bateu 7%. É pouco, né, Vlad? Cara, o que significa isso, Sérgio? De ter 7% de uma umidade relativa do ar? Do ponto de vista orgânico, você precisa de uma quantidade de água para conseguir respirar bem, a tal da umidade relativa do ar. Isso. Então, pela manhã, você acorda, né, o sol está aparecendo ali umas 6 horas da manhã, como é que está a umidade? Muito acima do que a gente espera. Quanto que é o necessário? Acima de 60%, a gente considera uma respiração tranquila. 60%? 60%. Tá, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. 60%? Ou mais. Ou mais. Pela manhã, você tem, assim, geralmente, uns 80, 85, 90% de umidade. Por isso que a gente fala, vou fazer uma caminhada de manhã. Tranquilo, você vai sossegado, respira bem. À medida que o sol vai aquecendo o ambiente, a umidade, ela vai desaparecendo também. Por quê? Existe o fenômeno da evaporação da água. Certo. Então o ar acaba ficando o quê? Mais seco. Mais seco. Né? E essa secura, né? O pessoal fala por aí, nossa, dá para pegar o ar, né? E a gente sabe que uma umidade entre 10% e 15% seria uma umidade de um deserto. É uma condição quase de deserto. Sim. Então a dificuldade respiratória, ela vem da falta de umidade para transportar os gases respiratórios, né? Nossa, e aí, juntando Senhora. com isso, tem a questão da poluição da cidade onde a gente vive. Então, você pega, né,
a fome com a vontade de comer, né? Você pega o poluente, você pega pouca umidade para dispersar esse poluente, e a gente fica, não tem como não ficar doente, né? Mas e aí, pensando no planeta, né, Sérgio? Uma coisa como você falou, concordo com você que a gente vive no mesmo barco, sim, né? Mas lá no futuro, porque assim, eu sou daquele cara que eu penso lá no futuro, né? Se continuar nessa pegada que nós estamos, né? De não respeitar o meio ambiente, você sabe muito bem disso, né? Para você que está em casa, nós tínhamos um projeto, que era o projeto Pé na Estrada, onde nós levávamos o aluno para estudar o meio ambiente. Depois a gente vai contar, tem algumas histórias engraçadas aqui, depois a gente vai deixar aí, né? Vou dar um spoiler aqui para a galera, a gente vai contar algumas histórias de lá. Para conscientizar que se a gente não cuidar hoje desse planeta, nós não vamos ter planeta o ano que vem, no outro ano. Não vamos. A gente tem, né, a gente comenta com nossos alunos que tem se chama uma carta dos anos 70, escrita nos anos 70. Depois eu vou até pedir pro diretor colocar o link para vocês poderem ver, que fala da história. Acho que vou deixar o nosso grande amigo biólogo Sérgio Furlan comentar um pouquinho dessa carta dos anos 70, Sérgio. Então, é um material produzido que fala um pouco das consequências da falta de água no planeta, né? Então a gente sabe que nós temos uma crise hídrica, né? Todo ano acontece isso, né? Principalmente na época do inverno. Você tem a diminuição de chuvas, né? Automaticamente você não vai ter um reservatório cheio, você vai ter problemas com produção de energia, né? Você vai ter problemas maiores, né? De coletividade, mas tem um problema também que é o problema individual, né? Então a questão da água, a gente tem um copinho de água aqui, né? E segundo a carta de 2070, isso aqui vai ser um luxo, né? Nossa, já pensou, cara? E aí, luxo, depois hein? vocês vão dar uma olhadinha, quem for olhar o material, eles falam que lá no ano de 2070, se a gente não cuidar desse copinho de água e da água do planeta como um todo, a gente vai sofrer consequências irreversíveis, né? Tempo de vida vai ser menor, uma população que, sei lá, uma pessoa de 50 anos de idade com aspecto de uma pessoa de 80, né, as mulheres com o cabelo todo raspado por não conseguir lavar, as roupas descartáveis. A primeira vez que nós vimos isso, né, acho que você lembra, fala, nossa, mas é tão catastrófico assim? É assim. A gente sabe que se a gente não cuidar agora, né, é aquela história, né? Como é que você quer colher algo lá na frente se você não planta bem aqui? É um princípio básico da agricultura, né? Se eu planto bem hoje, se eu coloco uma semente bacana, eu tenho uma colheita bacana. O contrário também é verdadeiro, né? Então, a carta de 2070, acho que é uma boa reflexão, né, Vladimir? Para a gente entender, lá ele fala basicamente do cuidado com a água. Sim. Como é que seria o mundo sem a água, né? Que é um bem tão precioso. Aí eu te pergunto, você consegue viver sem ouro? Fácil. 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 Você consegue viver sem petróleo? Fácil. Algumas restrições, né? Fácil. Você consegue viver sem diamantes? Fácil. Você consegue viver sem água? Você consegue viver sem o Corinthians? Fácil. Aí já outra discussão. Aí é outra discussão. Não consigo, mas tudo bem. Então, Ele é São Paulino, tá, Paulino, gente? Então a gente fala dessa questão da preocupação atual, né? Plantar algo bacana agora para ter uma colheita lá no futuro, né? Então, quem olhar o vídeo, eu acho que vai ter um pouco dessa impressão, né, Vlad? Já que nós falamos de água, né, que a gente pede muito assim, por que eu tenho que... Eles falam sempre assim, ó, nesse período que tá muito quente e tal, beba bastante água. Então, duas perguntinhas numa só. Tá. Qual é a consequência, né, da gente não beber água suficiente? E por que nesse período de tanta seca, pede assim, ó, beba bastante água, beba bastante água? Isso, aulas de biologia. Né? Aulas de biologia com o professor Sérgio Furlan. Então, dentro de uma célula, a célula funciona basicamente com água. A água ela tem várias funções no corpo humano. Vamos pensar. Hidratação, que acho que todo mundo conhece, essa é a principal. Ele transporta nutriente, a água transporta resíduo, a água ela é solvente, a água ela é reagente, ela participa de algumas reações químicas. Eu diria para você que um organismo sem água é um organismo que não funciona. Uma célula sem água está condenada a morrer, né? Então, quando você fala para uma pessoa, né? Ah, é legal tomar um copo de água. É legal, não só um copo, né? Dependendo da idade da pessoa, você tem que tomar muito mais que um copo de água. E tem uma regrinha, Vlad, que diz assim, quanto mais jovem você for, pega um bebê, tá? Bebê recém-nascido. Ele tem uma quantidade enorme de água no organismo. Quando você vai envelhecendo, a quantidade de água ela vai diminuindo. Isso é natural.
né? Por isso que você pega uma pessoa mais idosa, você pega a pele dela. Ah, a pele é mais seca. Pele mais seca. Faz sentido, faz Minha sentido. avó, tadinha, você pegava na pele dela, você puxava. Faz sentido. Ficava um vinco na pele. Mas por mais que ela tente cuidar da pele, isso é orgânico. Então, você pode reparar, você vai levar um idoso para um hospital, a primeira providência que o médico tem qual que é? Vamos colocar no soro. Ah, para hidratar. O soro, ele é hidratação. Depois, lógico, vai entrar com medicamento junto com o soro para tratar. Mas a preocupação é hidratar o idoso, né? Então, o corpo humano, ele depende de água. Ele é 70%, aproximadamente 70% do nosso corpo é água. Se você pudesse tirar toda a água do seu corpo, da sua massa total, uma pessoa de 100 kg, ela teria 70 kg de água, distribuído nos órgãos do corpo. Sim. Então, tem órgão que tem mais, que funciona com mais água. Você pega o rim, você pega o cérebro humano, ele depende muito de água para funcionar. Então, a água não é apenas um hidratante natural. Ela faz parte de todo esse mecanismo de funcionamento celular, né? Então, se eu não tenho uma célula sadia, eu não vou ter um tecido sadio, automaticamente eu não vou ter um órgão sadio, automaticamente eu não tenho um sistema sadio. Se todos os sistemas do corpo humano falham, o meu corpo paga por isso. Então, a água é uma questão de sobrevivência, sempre foi, né? Então, a grande discussão é o quanto que nós temos disponível hoje no planeta, né? No planeta. É pouco. Você falou de água, né, Sérgio? Por exemplo, qual que é a minha preocupação, né? A gente vê que o clima do planeta tá quente, né? Tá esquentando, tá esquentando. Temperaturas que chegaram aqui no inverno, que são temperaturas absurdas, né? Você fala, caramba, como assim? Bater 32, 35 no inverno? Então eu fico imaginando, né, a loucura que tá pro meio ambiente, que aí vem a minha pergunta, porque assim, a gente sabe que algumas épocas do ano são propícias para determinados, para a planta se desenvolver. Sim. E como é que tá isso para elas agora, cara? Porque de repente ela fala, pô, estou me acostumando aqui com o inverno, eu tenho que fazer, por exemplo, uma florada do café. A florada do café é em setembro. Sim. Cara, apareceu em julho. Não era pra ter. Você foi colher café agora, né? Exatamente, não era pra ter, cara. A gente olha e fala assim, cara, porque peraí, como assim? Flor do café agora? Mas nós estamos em julho. Isso aqui tem que acontecer em setembro, cara. E como é que é isso, Sérgio, pro meio ambiente, cara? Essa loucura climática. Como é que ele faz pra isso aí, pra sobreviver? Então, dá pra gente fazer um comparativo, né? Tem alguns momentos da sua vida que você tá mais quietinho, na sua, você fica mais em casa, você se alimenta diferentemente, né, de um dia para o outro. Tem dia que você está mais alegre, né? Tem dia que você está super eufórico. Tem dia que você está meditando. Tem dia que você está brigando. A nossa vida não é assim? Sim. Se você pegar a natureza, ela tem um ritmo também, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, lá em Mococa, existia, eu não sei se você lembra, mas... quando chegava o verão, você sabia que ia ter calor. Ah, sim, era bem definido. Era bem definido. Era bem definido, isso aí. Ia ter frio. Então, essas mudanças climáticas que a gente vê, isso é um fato, né? Tem pesquisa pelo mundo inteiro falando disso. Ela afeta diretamente o ser vivo, né? Você está falando de planta, né? E a gente lembra das aulas de botânica, né? Isso é vício de educador, né? A gente sempre lembra de um conteúdo, né? Mas não vai ser aula. Quando você pega uma planta, a planta... vamos pegar uma árvore. Vamos pegar o pé de café. Pé de café. Tá bom? Que você é o cafeicultor aqui da história. Né? Quem diria? Quem sou eu? Então vamos pensar. O pé de café, ele vai nascer, bonitinho, tem o tempo lá de crescimento dele. Isso. Ele precisa germinar. Para germinar, ele vai precisar de água. A germinação, ela funciona basicamente com água. Perfeito. Aí, ele vai começar a soltar as primeiras folhinhas, lá na terra ainda. Certo? Aí ele vai começar a soltar a primeira folhinha, vai começar o processo de fotossíntese. Primeira fotossíntese da vida, nenhuma planta esquece, né? Então, quando parece... Como é que é a história? Primeira fotossíntese... porque assim, imagina você fazendo algo novo, teu organismo está se adaptando a uma situação... Certo. Né? E você fala, poxa, mas eu não fazia isso, agora eu tenho capacidade de fazer. É uma vitória. Sim, né? Com certeza. Se você se dá uma criança... fazendo uma coisa que ela não fazia na vida, ela descobre o mundo ali. Poxa, mãe, eu consegui escrever uma palavra com 5 letras. É uma conquista. Planta também é assim. Por que eu estou falando da planta? Porque você vai entender onde eu vou chegar ali. Tá. Então, quando você pega uma árvorezinha, ela vai passar por alguns estágios. Ela começa a crescer, aí a planta vira adolescente. Vai crescendo. Ela vai adquirir uma maturidade
sexual também, né? Ela vai ter uma maturidade e ela vai ter que formar o quê? Uma família. Certo. Estou tentando falar o mais simples possível aqui. Aham. Na hora que ela vai fazer isso, ela vai abrir mão de uma estratégia muito importante, né? Fala assim, poxa, mas e agora? Como é que eu vou encontrar uma outra planta para fazer a reprodução? Aí a natureza deu jeito, aparece uma flor. Na flor você tem o quê? A parte masculina, a parte feminina, certo? Esse material vai ser, de alguma maneira, vão se encontrar. Geralmente tem um agente polinizador para fazer isso. Que a gente sabe que é a abelha, a Aí a gente vai matar a abelha, né? Exatamente. Fala, a abelha vai picar, vai pá, É dá um isso aí. tapa nela, né? É um dos perigos que nós temos hoje é a eliminação Pois de algumas espécies, né? Aí a plantinha fez lá, o agente polinizador fez, a plantinha fez a reprodução dela, a flor desapareceu, no lugar da flor aparece o fruto, estou falando do café, Perfeito. né? Aí fechou um ciclo. Depois você vai fazer a colheita e o ciclo continua. Certo. Essa árvore vai ficar durante um tempo lá. Para acontecer tudo isso, ela se preparou. Então, se você pegar todas as estações do ano, vamos tentar fazer uma analogia com o humano. Certo. O que é a primavera para a natureza? É o momento da renovação. É onde aparece muita flor, é onde vai ter muito agente polinizador. O que a planta faz nessa época? Ela faz aparecer uma flor com uma cor muito chamativa. Ah, para chamar a atenção. Atenção do agente polinizador. Tá. Depois vai passar um tempinho, passa a estação do Ah, ano. faz sentido. Então ela vai ficar toda bonitona. Vai chamar A atenção. abelha chega. Uau! Tem aí. aquela flor maravilhosa. É lá que eu vou, é lá que eu vou. Passou dessa etapa? Tá. Próxima etapa qual que é? Verão. Certo? Certo. Primavera, tem o verão. Época do ano, ela começa a ganhar um verde mais intenso. Por que o verde? É o auge da produção de clorofila, que é o Certo. pigmento que dá sustentação no processo de fotossíntese. Aquela árvore fica toda verdona, bonitona, né? Aí vai chegar uma época do ano que ela vai falar assim, agora é hora de dar uma paradinha. Eu vou me preparar para uma época difícil que é O inverno. Aí tem o outono. As árvores que vivem em climas mais... Não como o nosso aqui, tão tropical assim, né? Um pouquinho mais frio, elas começam a perder folhas. Elas não morrem, elas entram em latência. A Latência. latência é aquele momento que você fala da sua vida, eu vou ficar quietinho, parado aqui. Sabático da planta. Fazer meu ano, fazer a minha estação sabática. Sabático. Vou ficar quietinha Beleza? na minha, Aí entra me o preparando. inverno. Aí ela entra em latência. O que é a latência? É você ficar com o metabolismo baixíssimo, entendeu? Não morre, mas você fica funcionando meia boca ali, Entendi. certo? E daí depois de um tempo começa o ciclo de novo Aí da vai primavera. embora. E aí vai. Então você imagina com essa coisa toda, Isso. como é que ela tá pensando? Não Se pensa, tiver né, cara? equilíbrio, é Se isso. tiver equilíbrio, é isso. Quando você mexe com o ambiente como um todo, você altera toda essa dinâmica. Então você vê florada, que você falou do café, né? Aham. Você esperava para quando? Para Setembro, cara. veio agora em julho. Veio agora em julho. Por quê? A planta não sabe, né? Ela não tem um calendário, não tem lá um dia tal a dia tal, né? Ela Ah, vai se mas orientando isso, muito Sérgio, bem não pela- vai me impactar lá em casa. Então não Então eu vou impacta, né? continuar tendo minhas Beleza. ações egoístas, Isso. porque, né, eu não moro no planeta Terra. Sérgio, vamos sair da Terra e vamos lá para água, Sim. lá pro oceano. Para você que tá aí ó, assistindo, né, escutando, assistindo aí nosso sensacional podcast, né? Olha só o que eu vou perguntar pro Sérgio Furlan, nosso grande biólogo, né, o nosso biólogo do FAMESPcast. Essa pergunta que eu vou fazer para ele aqui. Sérgio, da onde vem o nosso querido oxigênio que nós respiramos? E em cima disso, o que representa 1 grau, 1 grau Celsius, de aumento de temperatura nos oceanos? Daria pra gente fazer algumas horas de discussão aqui. A gente não tem essas horas de discussão. Porque é um assunto que está muito interligado, né? Sim. A gente não consegue falar de um assunto sem falar. Eu estava falando de planta. Isso, Não dá para exatamente. desvincular do assunto oceano, né? Por quê? Só para amarrar um assunto com o outro. Legal. E aí a planta, nessa brincadeira toda, ela faz a produção de energia dela, que é a fotossíntese, e libera o que pra gente? Oxigênio. Oxigênio. Maravilha. Então a gente sempre ouve a pergunta, então uma floresta nos fornece oxigênio. Verdade. O mar, Vladimir, oferece muito mais oxigênio. Pois é. Pois é. Aí eu tô lá no ambiente marinho, que a gente conhece, depois a gente vai contar umas histórias sobre as viagens, né? O ambiente marinho, eu diria que quase 80%, quase 81%, né, da produção básica, assim mesmo, de oxigênio, vem do mar. Para. Então, olha para aquela câmera. Você vai... Olha o olhar do nosso biólogo. Olhe para aquela câmera. É. E peraí, ó. Da onde é que vem
o oxigênio mesmo, a grande maioria, Sérgio? A grande maioria vem do oceano. Agora você pergunta, de onde? Lá no oceano, quando você já foi para a praia. Opa! Chegou na praia, você entrou na água, tem um monte de micro-organismos ali que você não vê. A gente chama de plâncton, né? E esse tal de plâncton, ali eu tenho algumas microalgas, que é, né? E essa alga, ela vai ter a capacidade de produzir fotossíntese. Vamos pensar um pouquinho, fazer um cálculo básico. A Terra, como um todo, ela tem mais terra ou tem mais água? Tem mais água, né? Então, se 3/4 do planeta são cobertos por água, acho que é fácil de entender que ali vai ter muito vegetal concentrando. Não foi à toa que é água, né? Não foi à toa que é água, né? Exatamente. E aí por que não chama planeta água, né? Chama Terra, mas tudo bem. Culpa não é nossa, né? Então, esse local, o ambiente marinho, é o grande fornecedor de oxigênio do planeta. Mas a floresta, então, não é importante? Então podemos tirar toda a floresta amazônica? Vamos desmatar, vamos queimar, né? A gente sabe que já faz alguns anos que aquele conceito de pulmão do mundo, que eles falavam muito sobre a Amazônia, né? Esse conceito, ele não é real se a gente pensar na quantidade de oxigênio que ela produz. Vamos dar um título novo para a Amazônia? Ela pode ser o ar-condicionado das Américas. Legal, aí eu concordo. Legal. Porque ela faz essa renovação de ar, né, e a gente sabe que ali a planta, no ambiente terrestre, ela tem o processo de evapotranspiração. A água vai para a superfície, né? E lá tem um regime de chuvas e de vento tão constante, né, Vlad? Que tem um conceito lá de geografia, nossa amiga Michele, nosso amigo Marcelo. Marcelão, Michele. Eles falam muito esse termo, que são os rios voadores, né? E o que é o rio voador? É aquela quantidade de água que está no estado gasoso e que é trazida lá da região norte, lá da floresta amazônica, aqui para o centro-oeste e para o sudeste. Então, às vezes, você está tomando uma chuvinha aqui em São Paulo, que a origem dela está lá. Né? Lembra que eu falei no começo do efeito La Borboleta? Então, assim, uma árvore da floresta amazônica, só para você ter uma ideia, se eu pegar uma árvore pequena, sei lá, uma árvore com um diâmetro pequeno, ela tem uma quantidade tão grande, mas tão grande de oxigênio liberado e tanta água disponível, né? É essa água que mantém esse equilíbrio. É como se tivesse um grande ar-condicionado funcionando. Mas voltando lá pro oceano. Isso, esse 1 grauzinho. Esse 1 grau, né? Aumentou esse 1 grau. Parece que não é nada, né? Esse 1 grau, ele comprometeria boa parte da vida desses micro-organismos. Né? Por quê? Porque todo ser vivo, ele tem uma temperatura ideal para ele funcionar. Certo? Por exemplo, uma fotossíntese desse micro-organismo, ela acontece geralmente em média por volta de 35 graus. Se tiver uma água muito fria, uma água muito quente, seja lá 1 grau, você compromete o equilíbrio do processo. E aí você vai ter o quê? Aumentou, você vai mexer na dinâmica, naquele equilíbrio de uma cadeia alimentar oceânica. Você vai causar o quê? Em alguns pontos do planeta, subiu 1 grau, você vai ter ondas de calor de maneira diferente, você vai ter a população que mora perto daquele local sofrendo com excesso de calor, com excesso de chuva. Então, 1 grau faz diferença, né? 1 grau nessa sala talvez não faça diferença, 1 grau no planeta faz muita diferença. E aí você tem as consequências relacionadas a isso. Cara, e você que a gente foi, né? Quantos anos a gente foi indo para Ubatuba, né? Nós fomos para Ubatuba durante 15 anos. Comenta com o nosso público, né? Sim. Que é um público inteligente. Sim. O que você via lá em Ubatuba? Ubatuba, litoral norte de São Paulo, hein? Conta para eles aí o que ia acontecer isso. Porque, ó, se eu tô aqui em São Paulo, eu vou pegar aquele meu lixo, vou jogar no rio. Ah, legal. Então, lá no colégio que nós trabalhamos, né? Sim. No Santa Lúcia, nós tínhamos um projeto, um pouco antes da pandemia. A pandemia deu uma cortada, né? Um projeto chamava Pé na Estrada, ele já tinha comentado no início. E esse projeto, a nossa ideia era tirar o aluno da sala de aula, né? E levar ele para conhecer um ambiente diferente, um bioma diferente, um local diferente. E aí nessa viagem, a gente propunha um estudo do meio. O que é o estudo do meio no ambiente marinho, né? Lá perto do mar? É você visitar todas as nuances ali, sabe? Que influencia na vida de um organismo vivo. Então a gente ia pra praia. Posso fazer uma correção para você? Posso te corrigir? Posso? Que impacta na nossa vida aqui em São Paulo. Impacta na nossa né? vida. Nossa vida aqui em São Paulo. Aí eu conto a história do mangue, né? Sim, lógico. Então, É isso que é importante o pessoal saber, certo? Porque assim, ó,
nós íamos para Ubatuba para defender São Paulo. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? E qual que era a ideia do projeto, né? O projeto surgiu, primeiro, a gente não protege, a gente não conserva aquilo que você não conhece. Exatamente. Como é que eu vou proteger um bioma que eu nunca fui? Então a gente vê geralmente os locais aqui. O Brasil é um país muito privilegiado em tudo, né? E a gente percebe que se você não for ao local, você não entende a dinâmica do local. Então a nossa tendência é olhar aquilo, achar bonitinho e uma vez lá e acabou. Então nós passávamos de 3 a 4 dias em Ubatuba, né? Nosso projeto era assim, visitando os biomas. O que são os biomas, né? O ecossistema ali de praia, a Costão Rochoso, né? A parte de manguezal. E o manguezal chamava atenção. Não sei se você lembra. Lembro. O manguezal ele é considerado o berçário da natureza, né? O berçário natural. Sim. Por quê? Porque boa parte dos animais marinhos, né? Eles não desovam no mar, por conta da salinidade da água. E o ovinho de um animal marinho, vamos pegar lá um siri, vamos pegar um camarão, vamos pegar um animal que vive no mar. Ele vem para o manguezal, que tem uma salinidade um pouco menor, né? E quando o manguezal ele faz o trabalho dele, ali tem um encontro de águas, né? Então imagina, você está aqui em São Paulo, aproximadamente 700 metros de altitude. Lá na praia 0, né? 0 metros, né? Aí, o que acontece com os rios aqui de São Paulo? Onde que o rio vai desaguar? Né? Por gravidade ele vai para a serra, e ele vai chegar no mar. E aí fazíamos uma primeira parada no manguezal, não sei se você lembra. Isso era fantástico, né? E para visitar o berçário. É como se você estivesse indo para uma maternidade visitar um recém-nascido. E o que a gente via lá que chamava a tua atenção? Aí, esse berçário natural? O que chamava atenção num berçário? Um berçário é um local que tem que ter uma higiene extrema, né? Pois Imagina você ir num hospital e encontrar um berçário sujo. É o que a gente faz com o manguezal. Então todo aquele lixo que vinha... A gente encontrava, tínhamos uma atividade que você coletava lixo no manguezal. No manguezal. Não íamos tirar tudo, mas você coletava para os alunos terem a ideia o que tinha ali. E você encontrava monte de sacolinha, um monte de embalagem, aí você ia ver, né, os endereços aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. Cara, é muito louco isso, né? Aí você fala, mas... Tá doido. Deve ser alguém que levou aqui de São Paulo e jogou lá. Não, tem muita coisa que vem pelo rio. Vem pelo rio, exatamente. E aí você polui o berço, o bebezinho, né, de qualquer animal ali, vamos dizer assim, ele não consegue um ambiente para viver, né, e você mexe de novo com a questão da cadeia alimentar, com o equilíbrio alimentar. Né? Então uma coisa vai puxando a outra. E aí nós íamos visitar outros locais que a cada ano que você ia, cada ano ia uma turma diferente. Era uma novidade também pra gente, né? Mas era uma novidade pra gente. E aí tem o caso de uma casa, né? Nossa, gente do céu, olha, eu já vi loucuras em relação ao meio ambiente. Mas quando nós fomos para Ubatuba, tinha uma casa que o cara fez, ele pegou a estrutura de uma rocha, para vocês entenderem, e construiu a casa dele. Em cima da rocha. Só que detalhe, né, Sérgio? Peraí, deixa eu ver, não estou entendendo. Então tinha a casa dele na rocha, mas ficava, com certeza, ficava bem longe da praia, né, Sérgio? Bem longe do mar, na verdade, né, Sérgio? Era na praia, né? Era no mar, cara. Era no mar, praticamente. E aí todo mundo quer ter uma praia, quer ter uma casa onde? Encostando o pé na areia. Exatamente. Né? E aí a gente reparou, durante esses 15 anos, a gente ficou de acompanhar essa casa, né? A casa não estava totalmente construída, ela foi, acho que abandonaram, né? A construção. Embargada, né? Embargaram a obra, ainda não sei. bem, né? E aí, por quê? Porque a cada ano que a gente ia lá, o mar estava ocupando o espaço original dele. Né? E essa casa estava sendo automaticamente destruída pela natureza novamente, né? Então aquele não era o local adequado. Sim. E tem muita gente que tem casa na praia, tudo bem, apartamento, casa, né? Mas todo mundo quer ter a praia, na praia, a casinha onde? Perto da praia, de frente para o mar, né? Só que para você construir ali, eu não sou engenheiro, mas tem toda uma instabilidade de terreno. Sim, tem ali tinha uma vegetação né? nativa que a gente chama de restinga, o pessoal nem conhece isso. O que é uma restinga, né? Restinga é uma espécie de um filtro natural. Quando aquela maresia, você deve ter ido para a praia, você fala, nossa, mas a janela está toda enferrujada aqui. Sim, sim. A gente fala que é a maresia, né? Aquele ar carregado com salinidade estraga mesmo, a gente sabe. Sim. E essa restinga na natureza, ela é o filtro, ela é a barreira. Então, quando você vai construir alguma coisa próximo ao mar e você tira essa vegetação, você está tirando uma proteção natural. Né? Você vai para a Orla de Santos ali, né? Acho que nós já fizemos até um passeio. Você pega a escura, você vê aquele monte de prédio torto, nossa, né? envergando. Então ali você percebe a instabilidade do terreno, né? Mas por quê? Está muito próximo realmente
da faixa de areia. Poderia estar ali, né? Mas são consequências da ação do homem no ambiente, né, Vlad? Então, esse projeto nos ensinou muito. Eu falo que a gente ia cada ano com uma turma nova, mas a gente ia também cada ano tendo uma visão nova do ambiente, né? Mandar um abraço, né, para Isabel, né? Que nossa grande exatamente. parceira Isabel, durante tantos anos esteve com a gente, né? À frente, Maurício, né? Professor Maurício também, que fazia parte. O saudoso professor Virgílio também, né? Sim. Que teve com a gente durante tanto tempo, né? São pessoas que tocavam esse projeto, sabiam da importância disso. Isso, gente, há 15 anos atrás a gente já cantava essa bola, né? Sim. Para tomar cuidado, pensa no futuro, meio ambiente, né? E, ou seja, e assim, a respeito de acordos climáticos e tratados internacionais, né? Vocês acham que de verdade, ó, eu quero saber a tua opinião sincera, tá? A gente vê que existe lei para tudo quanto é lado, né? Sim. Lei para levantar copo, lei para isso, para aquilo. Esses tratados que estão sendo feitos, né, a respeito do clima, é sério isso? Você acha que vai dar certo mesmo? A tua opinião como biólogo, né, sincero e honesto. A gente brinca, a gente fala que o nosso Sérgio, nosso pequeno Buda lá da escola, da escola, quando o pau tá torando, ele... Gente, olha o planeta, olha as plantinhas, né? O que você acha em relação a isso, Sérgio? A gente passa até por ecochato, né? É verdade. Mas o problema, Vlad, assim, a partir de 1972... que foi talvez o mais conhecido das conferências, né? 1972 foi em Estocolmo, na Suécia. A humanidade, a ONU achou por bem sentar à mesa com os países, né, para levar um pouco mais a sério o assunto meio ambiente, né? E a gente sabe que o planeta sofre desde que o planeta é planeta, né? Mas ali naquele momento, a ação antrópica, né, o homem no ambiente, ele começou a alterar aquilo de tal maneira que chegou a um nível preocupante. Muito bem. A partir dali, você teve vários encontros que marcaram. Então vamos pegar Estocolmo 72, foi o primeiro. A preocupação era esse equilíbrio, né, entre a natureza e a ação do homem nela. Depois vamos pensar alguns que talvez sejam mais famosos aí. Nós temos o Rio 92. Rio 92 foi um encontro grande aqui no Rio de Janeiro, reuniu muita gente. O problema dos encontros, qual que é? É que você assina protocolos de intenção. Os protocolos de intenção nem sempre são... o país que assina, ele não é obrigado necessariamente a cumprir. Então você assina uma carta de intenção. Se você vai fazer ou não, aí é outra história. Depois teve o Rio mais 10, depois teve o Rio mais 20. Aí começou a fechar um grupo, né, no mais 20, de falar um pouco mais sério, tá, mas vamos buscar metas, vamos tentar atingir metas, vamos conversar sério. Aí começou-se a pensar um pouco na questão de como diminuir a quantidade de gases poluentes na atmosfera, os gases de efeito estufa, né, e o principal a gente sabe qual que é, o gás carbônico. Aí assinaram protocolos de intenção de novo. Olha, até o ano tal nós vamos diminuir X quantidade. Né? O Brasil é signatário de todos eles. Né? Só que o Brasil não é a pior situação. Né? Não é a pior ainda? Não é. E aí, os países que são as grandes potências mundiais, óbvio, né? E entre escolher uma economia forte e escolher o meio ambiente, o que eles optaram? Economia forte. Então era muito simples, eu assinava um papel, não concordava porque a minha economia era mais importante, eu saía do tratado. E está tudo bem para mim. Entendi. E aí a gente vê que cada ano que passa, né, aí surgiram as COPs, né, que são as conferências, né, das partes. E aí resolveram não deixar tanto espaço, sabe, de 10, 20 anos para discutir a questão ambiental. A questão ambiental é dia a dia. Aí eles começaram a fazer as COPs, né, que são discussões anuais. Cada COP acontece num determinado local. A COP vai ter uma agora 2025, vai ser em Belém do Pará. Belém do Pará? Vai ser 30 anos da primeira COP. Belém do Pará, cidade de Padre Renato. Padre Renato. E ali vai ter uma discussão, né, exatamente o que a gente está fazendo aqui, não só no Brasil, né, mas o mundo vai se reunir aqui. Então, o Brasil vai estar de novo, já teve muito na Rio 92, né? E depois a Rio mais 20 também. Então a gente acaba sendo um aglutinador de ideias, sabe? O Brasil, nessa parte de questão ambiental, tem algo muito sério sendo discutido. Tem gente, hoje, vamos falar por hoje, né? Tem gente muito boa discutindo isso. Você pega a ministra mesmo, né? Ela discute seriamente aquilo, porque ela viveu aquilo. Entendi. Então, assim, acho que a vivência do problema é tudo.
Se você entende, se você vai para o local, se você estuda, você entende a dinâmica. Agora, são intenções, né? Intenções de melhorar. O Brasil tem uma série de propostas, né, para diminuir a quantidade de gases de efeito estufa. Agora, quem que elimina isso? Nós, né? É nós, né? Então, é o carro, né, é a queimada, e aí, de novo, a gente cai naquela história. São vários probleminhas que, colocados juntos, se tornam um problemão. Então, Sérgio, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó. Sim. Tá, aquela câmera. Eu quero que você puxe assim do fundo da sua alma. Do fundo do seu coração. Como eu, que estou aqui, em qualquer lugar do planeta, posso fazer para ajudar o meio ambiente? Eu acho que a gente não consegue fazer nada se não partir do individual. Eu, particularmente, por isso que eu estou na educação há um tempo, né? Eu acredito que a grande saída ainda é pela educação. Eu acho que a gente vai partir de uma geração, talvez, que tenha mais informação do que a nossa. A gente vai contar as mazelas e os lados mais positivos de estudar o meio ambiente para que eles tirem as próprias conclusões, né? Então, aquela turma que foi com a gente para Ubatuba, ali uma semente foi plantada. Eu não sei o que vai acontecer, né? A colheita... O professor é assim, né? Sim, o professor bastante. a arte de plantar semente. A arte da colheita não pertence nem sempre, não está ali, né, para gente. Mas a gente crê que a educação ainda seja a grande saída para tudo isso, né? Porque uma pessoa bem informada, uma pessoa que sabe dos prós e contras das suas ações, ela se torna uma pessoa um pouco mais consciente. Se ela fizer tudo ao contrário, aí é má fé dela, é má vontade dela, né? Mas acho que a grande saída ainda é pela educação. Vamos pensar aqui? Vamos pensar no dia a dia? Nosso dia a dia. Acho que vamos pensar em casa, tá? A gente pode pensar na questão do lixo, né? Não sei se você recicla lixo. Pô, sempre. Né? Então acho sempre. que toda casa deveria ter isso, né? Agora, onde que eu levo o lixo, né? Olha como é estranho em São Paulo. Na sua rua passa, cara. Toda quarta-feira à noite, a coleta seletiva. Inclusive hoje, quarta-feira, que o programa está sendo gravado. Vai passar. Vai passar lá o de coleta seletiva. Ótimo. São Paulo inteira tem coleta de lixo. Minha rua não passa. Ah, não passa? Não. Então lá na nossa vizinhança, eu moro numa vila, eu moro em casa. E lá nós temos o privilégio de famílias muito antigas, né? Então lá no nosso pedaço são 4 famílias que moram lá desde sempre. E a gente vai juntando o nosso lixo. E cada final de semana, um de nós, né, um de cada família, sei lá, a gente pega todo o lixo e leva para um ponto de coleta. Caramba, né? Bacana. No final da minha rua, Vladimir, para você ter uma ideia, tem um ecoponto. Ah, tem um ecoponto? Tem. Legal. Gente, dá coisa de 500 metros, no máximo. Aí do lado do ecoponto, tem pilhas de lixo. Pois é. A pessoa tem a capacidade de pegar um resto de um armário, encostar na grade do ecoponto, mas não joga na caçamba. Então, acho que a questão do lixo é uma questão a ser pensada. Sabe quantos quilos de lixo uma pessoa fabrica por dia em São Paulo? Cara, eu sei bastante. Vamos pegar né? o número de habitantes aqui, acho que são mais de 12 milhões, se eu não me engano. Dá quase 1,5 kg, 1,2 kg, alguma coisa de lixo, né? Por habitante, assim. Algumas toneladas. Né? E onde que a gente leva isso, né? E aí, qual é a solução? A solução é a reciclagem. Né? Então, 70% do lixo da tua casa, vamos lá, vamos ser sérios. Água separar. De reuso também, água que de ninguém reuso, leva a sério isso, ninguém leva a sério, né? A questão de... O que mais? A questão da energia. Né? A gente faz campanhas, milhares de campanhas sobre conservação de energia. Né? Aí você pergunta para a criança, quanto que seu pai paga de conta de luz? Geralmente ele não sabe, né? Mal sabe que está na bandeira amarela agora, né? Pois é. Que ele está pagando um pouco mais. E vai chegar na vermelha se não chover. Se não tomar cuidado. Então, cara, eu acho que são questões do dia a dia. É a questão do lixo, é a questão da energia, é a questão de talvez andar menos de carro, é a questão de buscar uma fonte alternativa de energia, investir em placa de energia solar, investir em energia eólica. Energia eólica, eu não sei se... Né? Não estamos no Nordeste, onde faz... Tem regiões que são propícias para isso. Mas São Paulo né? Você tem condição. Você mora numa casa, num prédio, colocar umas plaquinhas, né? Para dar pelo menos ali uma sustentação energética para a tua casa, né? É uma discussão que o pessoal fala, sabe? Patina e não se resolve, né? Eu acho que tem que ter um investimento, lógico, né? Não sei, teria que fazer um cálculo, mas se você for pegar uma placa fotovoltaica hoje, tá caro. Então devia ter algum tipo de subsídio ali do governo. Sim, depois você ser custeado pelo governo. Você né? pagaria talvez vendendo energia sobressalente lá para ele.
Então, acho que são coisas do dia a dia. É o lixo da escola, é o lixo de casa, né? São as campanhas, né? E isso é tempo. E a educação está nisso. Eu acho que a gente está aqui também por isso. Sérgio, se eu te falasse que o nosso programa está chegando ao fim, você acreditaria? Tanta história boa, né? Cara, e assim, ó, passou tão rápido. É verdade. Que eu acho que nós ficamos batendo papo sobre o meio ambiente, né? Tem de uma forma coisa. educativa. Bom, você sabe que eu tenho uma admiração por ti aí. É recíproco. De verdade mesmo, né? Você é um cara que eu gosto demais, demais, demais. Que consegue pegar um assunto que é complexo e, cara, e desenvolver isso de uma forma fácil, né? Não tem quem não se encante com as tuas aulas. Legal. E a gente sempre termina aqui o nosso programa, né? Agora vem aquela do, né? Qual o seu método, né? FAMESP, Faculdade de Método, né? Qual que seria o seu método pro sucesso, Furlan? Profissional, você fala? Cara, o que fizer sentido para você. Bom, o meu método pro sucesso é trabalho, é insistir, é acreditar, é ir contra uma maré às vezes, né? Que a gente pensa que está nadando sozinho. É aquilo que eu te falei, a educação é isso, é plantar semente todo dia. Então acho que o meu método é ser um bom plantador de sementes, né, de repente. E aí a colheita, a gente vê o que acontece depois, né? Então acho que esse é o método de todo professor. Né? E acho que é a rede de amizades que a gente tem também. Legal. Falei para o Vitor aqui antes de começar que a vida ela vai trazendo pessoas para perto da gente, né? Eu sou uma pessoa muito abençoada quanto a isso, eu acho, porque estava dizendo para ele que eu tive a perda, né, de uma irmã. Então, assim, a vida leva a minha irmã biológica, mas traz os irmãos de vida, né? Então, o Vlad é um deles, o Marcão, o pessoal da escola. E essas pessoas que nos fazem bem, né? E por isso que eu quis estar aqui hoje. E os meus alunos, né? Os meus alunos são a essência do que eu faço hoje. Então, por mais difíceis, né, que são as situações, às vezes, em sala de aula, né? O método de plantar semente é todo dia em sala de aula. Rapaz, olha, Sérgio, fica aqui o nosso... Nossa, cara, meu irmão, muito obrigado se você tá com a gente. Quando você quiser voltar para desenvolver um assunto que faça sentido para você, eu acho que você vai ser muito requisitado, principalmente o que está acontecendo no nosso meio ambiente, né? E para encerrar, então, o nosso programa, a gente vai olhar para aquela câmera. Mas antes disso, eu estou esperando aqui no meu ponto eletrônico, porque aquela partezinha que a Verônica fazia, mas ela não está aqui a respeito dos negócios. Então, eu vou esperar um pouquinho meu ponto eletrônico. Deixa o like. Ative o sininho e deixa uma sugestão nos comentários. Que bom que tem ponto eletrônico aqui no nosso podcast. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Foi um prazer muito grande. Nós estamos abrindo a nossa terceira temporada com esse cara aqui que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Fica aí, ó, o nosso grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo programa nessa nossa terceira temporada do nosso FAMESP Cast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.